Não é novidade que microserviços estão em queda e que monolitos modulares estão extremamente em alta. Mas tem uma coisa curiosa que eu sempre vejo. Sempre que alguém fala de monolito modular, aparece aquela mesma imagem de um monte de bloco conectado ao banco de dados dentro de um único código. Só que isso não é verdade. A verdade é que monolitos modulares podem escalar tanto quanto microserviços se forem bem estruturados. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 princípios para escalar arquiteturas modulares e como estruturar um monolito modular que escala praticamente de forma infinita. Bom, eu sou Valdemar Neto, cofundador da Tech Leads Club, já trabalhei em empresas como Atlassian e ThoughtWorks e há mais de 6 anos venho pesquisando e aplicando arquiteturas modulares e sistemas de grande porte. Então, se tu gostar desse vídeo aqui, comenta e curte, porque me ajuda muito a crescer, conteúdo mais avançado e mais nichado, o YouTube não entrega tanto. E muito desse conteúdo faz parte do livro que eu venho trabalhando, que é os 10 princípios da arquitetura modular, que eu vou falar um pouco para vocês aqui. Bom, para a gente começar, a gente tem que entender o que é um módulo. Um módulo, pensem no módulo como uma forma de agrupar e escolher o que tu quer expor. Então a gente pode pensar no módulo como uma classe, a gente pode pensar em um módulo como um namespace, algo que agrupe outras classes ou uma forma lógica de agrupamento, que tu escolhe o que vai ser exposto para fora. Outra forma de pensar também é uma parte do sistema, que a gente vai falar muito aqui, uma parte do sistema pode ser feito deploy ou pode ser compilada sozinho. Então pensem no módulo dessa forma. E o que é um monolito? Vamos pensar de forma bem simples. Faz deploy junto, roda no mesmo processo, é um monolito. O código é desenvolvido, faz deploy, roda junto, no mesmo processo, a gente vai tratar isso como monolito aqui. Bom, mas aí que a gente entendeu o que são monolitos e módulos, por que monolitos modulares voltaram com tanta força agora, se isso não é uma novidade? A gente tem monolitos desde sempre. Bom, tem dois motivos principais que eu descobri. Primeiro é a virtualização. Hoje a gente consegue rodar qualquer parte do código isolada em containers. E segundo é o aprendizado que a gente teve com microserviços nas últimas décadas. A gente aprendeu que separar o código traz benefícios como um design e coesão melhor, código mais modular, é mais fácil de manter, mas a separação física tem custos altíssimos, operação mais cara, carga cognitiva e também a gestão, que é muito mais complexa. Ou seja, a modularização sempre foi boa. O que mudou é que agora a gente consegue colher os benefícios sem o custo dos microserviços, e é o que eu vou mostrar aqui na prática. E isso não é novidade, a gente tem várias empresas grandes como Shopify, Google, 37 Signals e o Basecamp do DHH, que é o criador do Ruby on Rails, são famosos por rodar em monolitos. Só que antes ficavam nessas empresas maiores porque não tinha tanto ferramental. Hoje em dia a gente tem muito ferramental, qualquer um pode construir uma arquitetura modular que escala bastante. Bom, para exemplificar, eu vou usar uma aplicação minha que eu desenvolvi para o meu curso na Tech Leads Club. Ele é um sistema de streaming similar ao Netflix. A gente vai ver como, mesmo como monolito, dá para escalar de forma simples e também o que fazer quando chegar no limite de um monolito. Bom, o que eu vou mostrar para vocês é um monolito similar a esse desenho aqui. Então eu tenho um monolito modular, dentro dele vai ter os meus contextos delimitados, que é muito importante numa arquitetura modular, separar ele por contextos delimitados. Então eu tenho billing, streaming, identity e a minha infra compartilhada. Então são partes separadas do meu domínio, que são módulos dentro do meu monolito modular. Então vou mostrar aqui, vocês vão entender melhor. Bom, aqui no código eu tenho a mesma estrutura que eu mostrei no Scala Draw para vocês. Então eu tenho meus módulos, aqui é uma aplicação Nest no Node.js, mas é similar em qualquer linguagem, se vocês usarem Java com Modulit ou qualquer outra aplicação é bem similar. Tem meus módulos, eles estão separados aqui, então tem o billing, content e identity, e isso é um monolito modular. Por quê? No meu main eu carrego todos os meus módulos aqui, ó. Vocês estão vendo? Content, identity, billing. Estou carregando todos os meus módulos aqui, então a minha aplicação ela é monolítica. Quer dizer que eu não consigo escalar uma aplicação assim, de forma independente? Consigo, na verdade. Não quer dizer que eu não consiga. Ó. Tá vendo que eu tenho Video Processor Worker? Aqui eu tenho outro main na minha aplicação, outro arquivo de bootstrap que eu chamo, que chama só o Content Video Processor Module. Isso aqui é um submódulo de Content. Ó. Então, Content, toda a minha parte de conteúdo, a minha aplicação modular, aqui no meu monolito modular. Então, eu tenho meu módulo de billing, parte mais de cobrança. Content, eu quebrei ele em 3 partes, em 3 submódulos. E um deles é o Video Processor, que trata só de processar vídeo. Então, esse daqui, se eu for ver, aqui eu tenho meu Video Processor Main, que eu carrego só ele de forma independente. Então, é possível. Eu faço build de uma imagem Docker só para ele. Então, quer dizer que o monolito modular não escala? Não, o monolito modular, puramente dessa forma, ele já escala, mas ele tem um limite, obviamente. Vocês estão vendo e vocês vão pensar, pô, mas espera aí, se tiver várias pessoas trabalhando nesse time aqui, mesmo de forma modular, como que eu faço só para o billing escalar? Ou como que eu boto 100, 200 pessoas trabalhando nesse codebase de uma forma que um não impacte o outro? Agora a gente vai entrar nos limites do monolito modular e por que ninguém fala sobre a arquitetura modular, que é realmente onde está a grande escala. Então a grande diferença de arquitetura modular para monolitos modulares é que numa arquitetura modular tu pode ter vários monolitos, várias maneiras de agrupar módulos. Se antes aqui a gente tinha um monolito
todos os módulos dentro, agora a gente tem infinitos números de possibilidades de combinação de apps, coisa que não é possível fazer com microserviços. Por quê? Porque eles estão em codebases diferentes. Eu vou explicar um pouco disso. Então imagina que a app ela é uma maneira de agrupar módulos. Então eu tenho o meu módulo Identity, tenho o meu módulo Streaming. Numa app, ele usa Shared Infra aqui, ou seja, log e monitoring, e eu tenho meu Billing em outra app. Vou mostrar na prática para vocês entenderem. Bom, aqui eu tenho outra versão do meu código, agora com o monorepo usando o NX. Não se preocupe em entender muito isso, eu vou explicar. Mas a grande diferença aqui é que agora eu tenho apps e eu tenho packages, tá? Apps são somente a maneira de agrupar módulos. Pensa aqui, eu tenho minha app monolito. Se eu entrar em monolito module, eu só estou carregando o meu módulo de content e o meu módulo de identity, igual no ScaleDraw que eu mostrei para vocês. Billing API, eu só carrego billing. Então, pensem que se dois times aqui, um time mantém um monolito, outro mantém sua parte de billing, cada um vai estar trabalhando de forma independente. Mas os módulos, eles ficam isolados aqui, ou seja, tu pode compor eles em infinitos tipos de app. Eu quero rodar o content junto com a Billing API. Tu vai vir aqui no Billing API Module e vai importar o Content Module aqui, né? Content Module, e ele vai funcionar. Então, isso que é a grande diferença de arquiteturas modulares. E agora a gente vai ver os princípios para vocês entenderem como construir essas aplicações aqui, e eu vou mostrar exemplo prático. Bom, se tu veio até aqui, provavelmente tu te interessa por monolitos modulares, arquiteturas modulares e também arquiteturas evolutivas, que é a maneira saudável de evoluir a arquitetura. Se tu quer aprender mais sobre isso, eu tenho um curso dentro da Tech Leads Club, que eu vou deixar o link aqui, que é o curso Aplicações Enterprise. Eu falo tudo disso na prática, esse código que eu estou mostrando de lá, dá uma olhada aqui e vamos voltar para a prática. Bom, os 10 princípios que fazem parte do meu livro são esses aqui. Primeiro são limites bem definidos, ou seja, cada módulo deve ter um limite claro. Ele deve isolar o que pertence a ele e não expor coisas internas. Como que a gente faz isso na prática? Vou te mostrar. Bom, se a gente vier aqui, por exemplo, no módulo de Identity e o Identity Module, vocês vão ver que ele, mesmo se vocês não entendem no Nest, vocês só olhem para isso aqui. Ó. É um módulo que ele importa outros módulos, ele tem providers, que são classes que são usadas internamente, e ele não expõe nada, ou seja, quem importar ele não vai pegar nada, ou seja, ele encapsula tudo que pertence a ele. Isso que é ter bordas bem definidas. Ele encapsula tudo que pertence a ele e ele pertence a um domínio. Então, Domain Driven Design estratégico, saber modelar bem o negócio para módulos. E assim, pessoal, isso aqui não são módulos de feature, são módulos de domínio. Aqui dentro de Identity vai ter autorização e dedicação, vai ter usuários, eles são módulos maiores. Sempre que estiver começando um sistema modular, na dúvida, façam módulos bem grandes, deixem aparecer os agrupamentos internos, a coesão começar a aparecer, aí sim começa a criar módulos menores. O segundo princípio é componibilidade, é a habilidade de módulos poderem ser compostos em apps. Lembra que eu mostrei para vocês aqui? Ó, aqui eu tenho meu módulo de billing, eu tenho o Identity Streaming, que eles estão compostos em uma app. Para um módulo poder ser composto, ele não pode depender de outras coisas, ele pode ter que ser isolado, não depender diretamente de outros módulos, e ele pode ser facilmente composto com outros módulos. Um exemplo prático disso é o nosso monolito, né? Se a gente olhar nosso monolito, o monolito module, ele está carregando Content e Identity Module, ou seja, são módulos que estão sendo compostos. Se a gente abrir esses módulos, eles importam outros módulos só, mas eles não têm nenhuma dependência direta de outros módulos, o que torna eles fáceis para compor. O terceiro princípio é a independência. Os módulos devem ser totalmente independentes em infraestrutura, em testes, em tudo o que precisar. Ele deve ser rodado completamente isolado. Pense assim, o módulo deve ser uma coisa que eu só pego ele e movo para outro lugar. Se eu quiser mover ele para outro repositório, é só pegar e mover. Para isso, ele tem que ter um design específico que contenha todas as coisas dele, incluindo testes. Aqui nesse exemplo, a gente tem um módulo de Identity. Por exemplo, ó, dentro de teste eu tenho meus testes end-to-end na raiz e dentro dele, se eu entrar dentro de service, eu também tenho meus testes de unidade, ou seja, ele tem tudo o que precisa aqui. Além disso, ele tem, dentro da persistência dele, ele tem as migrations dele, a própria conexão com o banco, ou seja, ele lida com tudo que ele precisa para rodar totalmente de forma isolada. Ou seja, ele pode ser só composto em uma app e ele vai levar as coisas dele para aquela app lá e vai rodar de forma isolada. O quarto princípio é o isolamento de estado. Aqui é sobre cada módulo tem a sua própria conexão com o banco, roda suas próprias migrations, só vê as próprias tabelas, idealmente em sistemas maiores tem o próprio banco de dados e também se tiver conexão com Redis, conexão com filas, tudo é gerenciado, isolado a nível de módulo. Quinto é extremamente importante também, que é a comunicação explícita. O quinto é extremamente importante, que é a comunicação explícita. Um módulo não deve chamar diretamente o outro. Que diretamente o que eu estou dizendo é tu expor o service de um módulo que o outro chama.
Não, ele deve chamar através de uma API. Ou tu chama através de uma API REST, por exemplo, por localhost, ou tu expõe uma façade em um módulo e no outro tu chama através de uma interface. Vou te mostrar um exemplo. Aqui nesse exemplo, o meu módulo de Identity, antes do usuário logar, ele checa se o usuário está com uma subscription ativa. Para ele fazer isso, ele tem que bater no módulo de billing. Em vez de fazer uma chamada direta, aqui eu tenho uma interface, tá vendo? E nessa interface, o que eu faço? Eu injeto nela o que eu quero usar. No meu caso aqui, eu estou injetando um HTTP client, ou seja, faz uma chamada HTTP para outro módulo. Mas eu também poderia injetar uma classe façade de outro módulo. Pesquise sobre o pattern de façade, né? Então, o que eu faço? Se eu quisesse injetar uma classe, em vez de expor um serviço direto, eu exponho uma fachada, que é basicamente um método que chama internamente um serviço do meu módulo de billing. Dessa maneira, eu também poderia fazer uma chamada direta. Essas são as duas formas mais comuns de ter baixo acoplamento entre chamadas de módulos. E assim a gente está dentro do 5, que é comunicação explícita. E agora a gente vai para o 6, que é substituibilidade. É um nome em português é horrível, em inglês existe, mas em português é horrível. Desculpem, foi o nome que eu dei. Mas é um módulo que pode ser substituído dentro de uma app sem afetar o resto da app. Ou seja, o módulo ele pode ser removido daquela app sem impactar em nada, basta uma mudança de configuração, ele tem que ser configurado dessa maneira. O 7º é deploy independente. O módulo em si, ele não faz deploy, ele pertence a uma app, mas o que eu quero dizer é que a app, ela pode ser feita deploy de forma independente. Os módulos que estão dentro dela são configurados para serem feitos deploy de forma independente. Eles estão preparados para isso. Eles não sabem do ambiente que eles estão, eles não sabem da app, eles só têm a configuração deles que está pronta para rodar de forma independente. E o 8 é escala independente, ou seja, um módulo ele tem que ser feito de forma que ele escale totalmente independente, que ele não dependa de outros módulos, que ele não dependa do ambiente que ele está. Ele tem que ter a configuração dele para conseguir escalar. Isso inclui o banco de dados, inclui os serviços que ele depende, toda a configuração fica nele, nada fica externo. O 9, monitoramento e observabilidade. Cada módulo deve ter seu próprio setup de monitoramento e observabilidade. Isso é importante porque quando tem vários módulos numa mesma app e times diferentes são donos desses módulos e a gente tem on-call, esse tipo de coisa, é muito importante que os times certos recebam alerta e também possam ver as métricas dos próprios módulos. E o 10, extremamente importante, são falhas isoladas. Cada módulo deve isolar suas falhas, ter circuit breakers, ter boas práticas de shutdown para não impactar outros módulos dentro da mesma app. Agora, para a gente finalizar, olhem aqui. Eu coloquei exemplos aqui para vocês entenderem os limites de cada um. Qual que é o limite de microserviços? Microserviços não compõem. Tu não consegue botar vários microserviços dentro de uma mesma app. Então, essa é uma limitação de microserviços se a gente parar para pensar sobre esses 10 princípios. Quais são as limitações de monolitos modulares agora? Para e pense. Deploy independente é difícil, né? Tu vai ter que fazer um ferramental para isso. Escala independente também é difícil, pensa que está tudo no mesmo codebase, está tudo no mesmo processo rodando, mesmo que tu separe alguma coisa, é difícil, tu vai ter que escrever muito script para aquilo, e falhas isoladas também é difícil porque eles estão no mesmo processo. Como que a gente resolve isso? A gente resolve com isso aqui que eu mostrei para vocês, que é o monorepo com arquiteturas modulares. Aqui eu tenho o monorepo com o NX, que é uma ferramenta, mas aí você pode usar Bazel, que é bem famoso, que usa Java, até Maven Packages, o pessoal usa bastante. Eu tenho o monorepo com apps e pacotes, e aqui dentro eu posso fazer a combinação infinita que eu quiser de apps. Só vou precisar botar um módulo para rodar sozinho, como esse exemplo aqui, quando ele precisar escalar, senão eu posso deixar ele rodando junto com outros módulos, eu economizo muito recurso. E dessa forma eu tenho ferramental, por exemplo o NX, me permite rodar somente o que mudou. Se só o módulo de billing mudou, eu só rodo os testes para ele, eu só rodo o deploy para ele, eu só rodo o pipeline dele. E assim eu tenho o quê? Deploy independente, lembra? Tenho escala independente depois. Eu tenho todas essas coisas que uma ferramenta de monorepo nos dá. Por isso que hoje a gente tem isso. Hoje a gente tem boas ferramentas de monorepo e a gente tem boas ferramentas de virtualização também para rodar em produção. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender o momento que a gente está com arquiteturas modulares. A gente está muito além de monolito, a gente consegue escalar muito de uma forma muito simples. Aqui eu usei Nest e NX, mas todas as linguagens têm maneiras similares de fazer. Se vocês estão trabalhando com esse tipo de arquitetura, comenta aqui os desafios, como que está sendo, que eu te ajudo com certeza. E também me segue aí, porque o meu livro vai sair logo, e também o meu novo curso, que é os 10 princípios da arquitetura modular, vai ser bem bacana. Valeu e até mais!